Então vamos lá. Agora a gente vai aprender sobre como funciona uma tomada e como é feita a instalação de uma tomada no sistema elétrico predial. Então, a gente sempre vai trabalhar, sempre que a gente falar de um circuito de tomada, um circuito em que contém uma tomada, a gente vai estar falando de um grupo formado por um disjuntor, no caso aqui o disjuntor 1, né, que nesse caso está associado à fase 1, que é a fase desse disjuntor trifásico. Né? Essa mesma fase está associada a outros disjuntores aqui, como a gente viu anteriormente, no caso o disjuntor 3 e o disjuntor 4, mas a gente vai trabalhar com o disjuntor 1, tá? Que é o disjuntor da minha fase 1, tá associado a essa fase 1. E esse neutro aqui, que é o neutro associado ao circuito 1, então eles sempre vão trabalhar juntos. E como é que a gente liga uma tomada? Para entender como é liga uma tomada, a melhor coisa para fazer é observar uma tomada por trás. Então, normalmente quando você conecta um equipamento, você conecta 3 pinos aqui. Esse pino do meio é o pino de aterramento. Ele é um pino que tem função de proteção apenas. Então, na aula de aterramento você vai aprender mais sobre isso. De um lado, a gente vai ter o conector fase, e de outro lado, a gente vai ter o conector neutro. Por quê? Colocando o equipamento aqui no meio, a energia, né, os elétrons, eles vão vir passando pela fase, atravessa o equipamento, ou seja, fornece energia para aquele equipamento e o elétron volta por aqui. Tá? Então a gente tem um caminho fase, potencial mais elevado, neutro, potencial menor. Então a gente tem um caminho para o fluxo de elétrons. Apesar que isso é uma simplificação do sistema elétrico de corrente alternada, na verdade os elétrons eles vão e voltam, como a gente já falou anteriormente. Mas a ideia é para facilitar isso. A gente tem a fase, o caminho para o elétron ele volta pelo neutro. Então por trás, a tomada, né, ela tem essa cara aqui. Ela vai ter pontos de parafuso que permitem que a gente conecte, né, aqui, ó, a gente faça a conexão dos condutores na tomada. Então a gente encaixa o fio fase numa das extremidades, o fio terra no meio e o neutro na outra extremidade. Então, a gente descasca a ponta e faz o encaixe como eu vou mostrar agora. Então vamos lá, o que eu tenho? Eu estou trazendo minha fase neutro terra do meu quadro, que está ali em cima, né? Eles vão passar pela minha tubulação. Essa tubulação, os eletrodutos, eles podem estar embutidos na alvenaria. Obviamente aqui a gente deixa exposto por questões didáticas. E olha só, em diversos pontos na edificação a gente vai ter elementos como esse, que são caixas de passagem ou pontos, né, de alimentação, que a gente consegue fazer a manipulação dos condutores. No caso aqui a gente poderia ter, por exemplo, uma tomada, com o espelho da tomada aqui em cima, mas sempre por trás você vai ter um elemento desse, que é uma caixa de passagem, em que você consegue manipular seu condutor para direcionar. Se a gente quisesse, por exemplo, subir por esse caminho aqui, a gente passaria os condutores aqui por essa tubulação. A gente consegue fazer essa manipulação, a gente vai mostrar mais à frente. Mas nesse caso a gente não fez isso, ele vai passar reto por aqui e vai ligar nesse ponto aqui. Tá aqui que eu vou montar minha tomada. Olha o que eu já fiz, a gente descasca só as pontinhas dos condutores, eles não estão energizados, tá? É importante ter isso em mente, sempre que você for trabalhar com o sistema elétrico, é bom você ter algum elemento que te mostre se o sistema está energizado ou não. Então, por exemplo, você pode ter uma chave de teste, como essa, tá? Em que você toca num elemento que tem na parte de trás da chave, tem vários tipos de chave, e você iria no condutor que você quer testar. Encostou aqui, se acender a luzinha, vai indicar que o condutor está carregado, você não mexe aqui não, vai lá no disjuntor e desliga. Tá? No caso aqui a gente não tem nada ligado, então o sistema está seguro para trabalhar. Então a gente tem essas pontas aqui, a gente vai fazer a conexão na nossa tomada daquela forma que a gente colocou antes. Como tudo se repete, eu já liguei aqui meu neutro e meu terra. Pode observar, o neutro na extremidade, terra no meio. Agora eu vou ligar minha fase. Tá? Então só a pontinha, a gente encaixa aqui. Não sei se está dando para ver. A gente encaixa aqui na extremidade. Tá? Segura, né? Mantém esse condutor bem firme. Tá? E a gente faz só a parafusagem aqui na ponta. Fica ruim de ver, vão ficar na frente, mas não tem muito mistério. Parafusou aqui atrás, a gente apertou, a gente fechou aquela chave, pronto. A gente tem nossa fase, terra e neutro. Nossa tomada, obviamente quando a gente for preparar, a gente vai colocar aqui um espelho e vai prendê-lo aqui, tá? Mas a nossa tomada está pronta para uso. Vamos ver funcionando? E agora a gente tem nossa tomada funcionando. Convenientemente eu precisava recarregar a câmera, então ela está ligada já na tomada, para a gente conseguir dar mais aulas, mas o sistema está funcionando. Então assim, olha uma coisa interessante que a gente pode fazer. Eu vou usar uma outra chave, lembra que a gente falou que tem que testar se está energizado?
eu vou usar essa chave aqui. Essa chave é interessante que, como você está vendo ela piscando, quando ela se aproxima de um elemento energizado, ela dá esse aviso, né? Então a gente pode ver que aqui, ó, o sistema está energizado. O inconveniente desse tipo de sistema é que ele não, é difícil você detectar, por exemplo, se é um fio ou outro que está energizado. Ela não tem essa sensibilidade especificamente. Mas é algo muito bom e prático para quem vai trabalhar sistema elétrico. Você simplesmente aproxima do sistema e vê que ali tem energia e acerta o risco de você trabalhar, tá bom? E para finalizar essa aula, vamos falar sobre a representação, tá? Então, como a gente já falou lá na aula de representação, o que a gente tem no sistema? Quando a gente tem os eletrodutos, a gente representa como linhas, né, na representação unifilar, tá? E dentro dessas linhas a gente tem os condutores. Nesse caso aqui, a gente só tem um condutor, fase, nêutro e terra passando por esse eletroduto, tá? Isso tudo do circuito 1. A gente viu que a gente trouxe lá do disjuntor 1, né? Se a gente virar e voltar lá para o nosso quadro, já lembrar que a gente está trazendo desse disjuntor aqui, esse nosso sistema que é o disjuntor 1. Então como é que a gente vai representar isso? Como é que a gente representaria isso? Obviamente, eu estou fazendo em 3D aqui em cima do sistema, mas no sistema, numa representação unifilar, a gente faria lá em 2D. Então aqui, vamos lá. Então nesse caso, a gente tem o nêutro, a fase e o terra passando ali por dentro. De quem? Do circuito 1. Vamos colocar o número do circuito lá. Então a gente tem lá o nêutro, a fase e o terra do circuito 1. Ele passa reto por esse elemento aqui e vai até a nossa tomada. Então a gente tem que representar naquele trecho ali também o nosso circuito passando. Então agora a gente tem a nossa representação do nêutro, fase e terra do circuito 1 e, finalmente, encerrando naquele ponto de tomada. Mas o que acontece, por exemplo, se a gente vier para cá, voltar aqui para o nossa caixa de passagem, que é nesse elemento aqui, o que acontece, por exemplo, eu quiser levar, além de conectar nesse circuito uma tomada, eu quiser, por exemplo, trazer para uma tomada aqui embaixo, por exemplo, né? Fazer uma segunda tomada nesse ponto aqui embaixo que eu vou mostrar para vocês. Então a gente tem um outro ponto aqui embaixo. A gente tem um outro ponto aqui embaixo. Digamos que eu quero conectar uma tomada aqui. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que fazer uma derivação, que a gente chama de derivação, nesses condutores. Lembrando que a gente está trabalhando no mesmo circuito. Se fosse outro circuito, eu ia trazer lá do meu quadro uma fase, um nêutro e um terra do circuito 2, por exemplo, ou do circuito 3, e descer com ele aqui para baixo. Então ele viria por essa tubulação e desceria para cá. Mas nesse caso eu quero fazer no mesmo circuito. O que eu tenho que fazer? Eu já trabalhar com a derivação que eu vou mostrar agora. Então o que a gente vai fazer agora é a derivação do sistema. Para fazer isso, esse é o mesmo condutor que está indo lá para minha tomada, tá vendo? Só que agora, nesse ponto de derivação, assim, nessa caixa de passagem, eu fiz essas aberturas no isolante, tá? Você pode usar um alicate, você pode usar um equipamento que foi o que eu usei aqui. Esse equipamento que é um desencapador de fio, né? Ele serve para isso, a gente conecta aqui, aperta e ele desencapa o fio, tá? Você pode usar um estilete, enfim, diversas ferramentas, e a ideia é, você expõe o condutor, e agora aqui eu vou conectar um condutor fase, aqui um nêutro e um terra. Esse condutor fase que eu conectar aqui e levar lá para baixo, ele vai ser do mesmo circuito que o original. Eu continuo trabalhando com o circuito 1, porque a fonte é a mesma. A fonte é lá meu disjuntor 1, né? Esse disjuntor aqui, ó. É como se eu estivesse falando de um rio, né? A fonte do rio, a nascente do rio continua sendo a mesma. O que eu passo a ter aqui é uma derivação, tá bom? É uma bifurcação do sistema, mas a gente está trabalhando com a mesma fonte, que é o circuito 1, o disjuntor 1. Então isso aqui constitui o mesmo circuito, tá? Eu vou conectar aqui para vocês verem. Então finalmente a gente tem a derivação. Observe que a gente desencapou aqueles pontos dos condutores e fez a conexão no segundo condutor. Então eu deixei aqui o terra desfeito para vocês terem ideia do que a gente está fazendo. Então a gente tem o condutor que a gente vai, e numa das extremidades a gente tira uma quantidade maior de isolante para a gente ter capacidade de manipular esse condutor aqui, né? E você faz o enrolamento desse novo condutor em cima da parte desencapada. Você pode fazer de diversas formas, né? Uma forma que eu gosto de fazer é colocar o condutor nessa parte desencapada aqui e usar como se fosse um chaveamento para eu travar bem o meu condutor aqui dentro, tá? Eu dou uma enroscada aqui e em seguida eu prendo e depois faço o enrolamento. E assim a gente vai ter o condutor descendo para baixo. E obviamente a gente isola esses elementos, eu não isolei para vocês poderem visualizar. Eu vou acabar aqui e mostrar
como é que a gente vai representar esse sistema agora com a derivação. Então vamos lá. Então, observando, a gente tem agora o sistema finalizado. De novo, eu não isolei para a gente visualizar. Então a gente tem o circuito 1, fase neutro terra, vindo lá do meu quadro por esse caminho. Ele chega aqui, ele vai para a direita, né? Então ele continua, essa fase ela continua para cá. O neutro e o terra também continuam para lá. Então neutro, fase terra do circuito 1 até aquela tomada, mas a gente fez a derivação. Então o neutro, fase terra do circuito 1, ele também desce, né? Ele também faz esse caminho aqui. Então o que a gente vai fazer? O que a gente precisa fazer? A gente precisa representar nesse eletroduto que está passando aqui dentro. Então a gente também coloca o neutro, a fase terra, passando por aqui. Lembrando que a gente está fazendo essa representação aqui na parede, né, em 3D, mas no caso do sistema seria 2D. Então vamos representar isso aqui agora. Então nesse ponto onde há derivação, o circuito 1, neutro, fase terra, ele vem para cá, vem para a direita, mas ele também desce por esse caminho. Então a gente tem que colocar sobre o eletroduto, sobre a representação do eletroduto, o que passa ali dentro. Nesse caso, o neutro e a fase terra, de qual circuito? Continua sendo o nosso circuito 1. Tá? Na aula lá de representação no CAD, vocês vão ver isso representado no AutoCAD. Aqui a gente está querendo dar uma visão de sistema que algumas pessoas têm dificuldade. E com isso a gente encerra a nossa visualização de tomadas. Só uma complementação. E se a gente tivesse, por exemplo, trazendo aqui por esse eletroduto da esquerda, o circuito 2, ele passaria reto aqui e ia conectar alguma coisa lá do outro lado. Como é que isso seria representado? Dessa forma. Então agora vamos colocar o que a gente representou, que é o circuito 2 passando por aqui. Então eu estou falando que lá do meu quadro está vindo o circuito 1, que é o que a gente já tinha originalmente, né? Que é representado por esses condutores que estão desencapados aqui, né? Minha fase, meu neutro, meu terra, que vem tanto para a direita quanto para baixo, só que eu passei reto meu circuito 2. Lembrando que o circuito 2, quando a gente mostrou lá na aula anterior, a gente colocou na fase 2 com esse disjuntor, né, a fase preta. Então esse condutor preto aqui se representa a fase do circuito 2. Aquele terra passando reto ali é o terra do meu circuito 2. E se vocês virem lá atrás, a gente já tem esse neutro aqui, ó. Esse cara aqui que passa reto também e vai para o outro lado, que é o circuito 2. Então que a gente tem nossa representação, circuito 1, circuito 2, passou reto aqui e veio para o resto do circuito, e a gente vai representando o caminho inteiro. Então se a gente adicionasse o circuito nesse sistema, ia ter essa cara, tá? Ia passar reto no nosso quadro de distribuição.